Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Rivelante. A gente está fazendo hoje aqui uma vídeo apresentação falando sobre o tema funções quadráticas. Eu sou acadêmico do curso de licenciatura em matemática à distância da UFPEL, pelo Polo de Ulha Negra, e hoje vamos apresentar uma tarefa da disciplina Matemática Elementar C. Então, vamos falar sobre funções quadráticas. E o que vem a ser uma função quadrática, ou função de segundo grau? Né? Função de segundo grau, ela tem essa característica aqui, é uma f de x, tal que ax ao quadrado, mais bx mais c, tal que pertence aos reais. O a, b e c pertencem aos reais. Aqui a gente tem um exemplo de uma função de segundo grau, né, que tem a ver lá com a nossa equação de segundo grau. Né? Então, uma função de segundo grau, ela é uma f de x, 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Por que de segundo grau? Né? Porque ela tem elevado ao quadrado. Né? E, bom, aqui a gente já fez um exemplo. Lembrando que esse a tem que ser diferente de zero, né, gente? Porque se ele for igual a zero, ele vai se transformar numa função de primeiro grau. Ok? E quais as características que tem essa função de segundo grau? Uma das características principais é que ela forma uma curva chamada parábola, né, através dos seus pontos. E como a gente descobre esses pontos, né, no gráfico cartesiano, ali no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo x e no eixo y. Né? A gente vai pegar aquela função, né, aquela função f de x, e vai nominar para cada x que a gente tiver, a gente vai ter um único y, né? Que essa é uma das características da função. Né? Para cada elemento num conjunto, nós temos apenas um correspondente no outro. Essa é uma característica da função. Ok? Então, a gente vai ter aqui, como é que a gente vai montar esse gráfico, né? Marcar esse gráfico. Damos valores a x, resolvemos a equação ali, e vamos achar o y. E a gente vai marcar. Por exemplo, aqui nós tivemos um menos 2. Para menos 2 em x, eu tenho que o meu y é 3. Né? Para menos 1, aqui o meu y é 0, ou seja, está marcando aqui na linha do x. Para 0, o meu y é menos 1. E assim por diante. Como é que a gente descobriu? Fazendo a tabelinha, né? Fazendo os cálculos, achamos os valores ali. Aqui é a mesma coisa, né? Nós temos uma f de x menos x ao quadrado mais 2x com a boca virada para baixo, ou seja, concavidade virada para baixo. O que define a concavidade virada para cima ou a concavidade virada para baixo? Né? O que define é a letra A, o nosso A. O nosso A aqui. Esse Azinho aqui define se ela vai ser virada de boca para cima ou de boca para baixo. Ok? Então, se ele é positivo, virada de boca para cima. Negativo, virada de boca para baixo. Então, o que mais que nós podemos ainda estudar em cima da função de segundo grau? Achar suas raízes, os zeros da função. E o que vem a ser os zeros? Os zeros é onde a nossa curva intercepta o eixo do x, e onde y é zero. Então, o meu y tem que ser zero aqui nesse elemento aqui, nessa linha aqui. Essas são as raízes. E como é que a gente descobre essas raízes, né? ou os zeros da função? Através da fórmula de Bhaskara, né? Aí nós vamos resolver a formulazinha de Bhaskara lá, vamos achar o x1 e o x2. Ok? A fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz do determinante, né? O determinante está ali, ó, b ao quadrado menos 4ac. Então, nós achamos as raízes. Ok. Ponto. Todo mundo se lembra da fórmula de Bhaskara, né? Senão a gente não esquece mais. O que a gente pode analisar também? A quantidade de raízes numa função de segundo grau. E como a gente consegue já ter uma ideia? Através do discriminante, do determinante aqui. O meu delta. Se o meu delta for maior que zero, eu tenho duas raízes distintas. Ou seja, eu vou ter dois
números diferentes que vão cortar o eixo X. Vamos ter dois números diferentes, para um lado e para outro, que vão estar marcando ali no eixo X, esse ponto, onde o y vai ser 0. Ok? Duas raízes distintas. Se o meu delta, aqui o meu discriminante, for igual a 0, eu tenho duas raízes iguais. Eu vou lá fazer a continha, fazer minha formulazinha de Bhaskara lá e tal, eu vou achar x1, x2 igual. Vamos achar os dois nos mesmos valores. Se o meu discriminante aqui, o meu delta for menor que 0, eu não tenho raízes reais. Eu posso ter raiz até nos números complexos, alguma coisa, mas não tenho raízes reais. Se ele deu negativo, eu não tenho como descobrir qual é a raiz. Bem, outro assunto, as coordenadas do vértice. O que são as coordenadas do vértice? Ponto de máximo, ponto de mínimo de uma parábola, ou seja, de uma função de segundo grau. Bem, quando a gente tem a concavidade virada para cima, a gente tem um ponto de mínimo, um valor mínimo, Quando a gente tem a concavidade virada para baixo, a gente tem, aqui no vértice, ela está virada para baixo, nós temos um valor de máximo, ou seja, a curva está no seu ponto mais alto, tá? E aqui ela está no ponto mais baixo. Então, se eu tenho ela voltada com a boca para cima, eu tenho ponto de mínimo. Se eu tiver com ela voltada para baixo, eu tenho ela de ponto de máximo. Aqui eu tenho os vértices, né, perfeitamente anotados ali, já marcados, o vértice da parábola, que vai nos definir esse ponto de máximo e ponto de mínimo. Ok. Acho que foi uma explicação bem rápida, bem resumida, sobre as funções de segundo grau. Claro que é uma disciplina que a gente exige bem mais tempo de estudo, bastante cálculos para o aluno se adaptar, para entender melhor, mas hoje aqui a gente fez um resumo, um apanhado de todas as características que a função de segundo grau pode apresentar para a gente. O que a gente pode fazer? A aplicação da função de segundo grau, da parábola, onde é que a gente pode ser visto? A gente pode ver na arquitetura, né? na engenharia em si, né? Na própria... na física, né? A gente trabalha muito, né, com lançamentos, né, arremessos, essas coisas. Então a gente sempre vai conseguir visualizar a construção da parábola. Por exemplo, concretamente, o que a gente pode ver assim? Por exemplo, pontes, né, aqueles arcos. Isso tudo envolve função de segundo grau, parábolas, curvas e muitos cálculos matemáticos. Por hoje eu gostaria de agradecer a todos que estão me vendo agora, e meu muito obrigado e até uma próxima videoapresentação.